Olá, tudo bom? Meu nome é Mariane Ferreira, sou roteirista, diretora e produtora de cinema. Primeiramente, queria agradecer esse convite do Sesc Brasil e do Sesc Rio Grande do Sul para falar nesse evento. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar direitinho, né? Eu sou produtora executiva e roteirista do documentário Caso do Homem Errado, que está disponível na Globoplay. Eu também sou roteirista da série Necrópolis, que pode ser vista na Netflix, e eu também sou uma das fundadoras do coletivo Macumba Lab. O coletivo Macumba Lab é um grupo de profissionais negros e negras do audiovisual do Rio Grande do Sul que luta pela inserção no mercado de trabalho e visibilidade desses profissionais. E por que para a gente é tão importante lutar por esse espaço? Porque a gente entende o audiovisual como um meio de disputa de poder discursivo, né? É através do audiovisual, também através do audiovisual, que se cria o imaginário da nossa sociedade. E hoje o nosso imaginário, o imaginário da sociedade brasileira, é extremamente embranquecido e racista. E isso traz consequências reais, né? Não é à toa que um jovem é morto a cada 23 minutos no Brasil. Em algum lugar é dito que essa vida não importa, né? E o audiovisual reforça esse imaginário racista, né? Que algumas vidas importam e outras não. Então, para a gente disputar esse lugar, reestruturar esse imaginário, é fundamental para que a gente possa humanizar personagens negros e negras, indígenas e LGBTQI+, e que a gente possa, através disso, propor novas possibilidades de vivência para essas pessoas, para que a gente possa, enfim, entender que sim, vidas negras importam, vidas indígenas importam, vidas LGBTQI+, importam. E por que isso tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje nesse evento? Porque a gente está falando sobre visibilidade, sobre existência, especialmente num momento como esse, que é a pandemia de Covid-19. E que evento é esse, né, gente? Esse evento é o Pautas Sociais Rota Sul, que fala sobre a luta das mulheres periféricas nesses 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E é interessante, a gente vai ouvir as falas super potentes de 3 mulheres, 3 lideranças, que é a Juliana Chagas da Silva Mittelbach, a Cauane Martins e a Alice Martins Guarani. E o que essas 3 mulheres, de meios diferentes, de vivências diferentes e que fazem estudos a partir de campos diferentes nos falam, é sobre a importância da visibilidade dessas mulheres negras, periféricas, indígenas e LGBTQI+. Porque quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, se você fechar o olho, que imagem vem na sua cabeça? Provavelmente de um imigrante europeu, branco, loiro, olhos claros. Porque essa imagem essa foi a imagem passada e reforçada ao longo de muito tempo, através de diferentes meios, inclusive o audiovisual. E quando você reforça o imaginário, que exclui determinadas pessoas, que exclui determinada população, você acaba não fazendo políticas públicas para essa população. Isso é uma das falas mais interessantes, assim, da Juliana, o quanto a falta de visibilidade para a população negra e periférica no Paraná vai interferir diretamente na construção de políticas públicas. Isso num cenário em que a gente tem uma pandemia global, se torna uma questão de vida ou morte, né? Então, é extremamente importante que a gente pense sobre visibilidade. A Cauane Maia também fala sobre isso na fala dela, trazendo um exemplo de uma comunidade em Santa Catarina, uma comunidade em Florianópolis, chamado Maciço do Morro da Cruz, e aí ela fala sobre a construção dessa comunidade e como a configuração dessa comunidade é um exemplo muito contundente sobre como se dá as relações raciais em Santa Catarina, mas ela reforça também a importância da mobilização das mulheres dessa comunidade, tanto na construção desse lugar, na construção, inclusive, das casas e
e da construção de bens importantes para toda a comunidade, como, por exemplo, a primeira escola ali, e também a organização dessas mulheres para enfrentar eventos como a pandemia, né? Então, é extremamente importante a gente pensar sobre isso, assim, não só apenas sobre a opressão que essas comunidades sofrem, mas também as tecnologias de sobrevivência que essas comunidades criam, né? E por falar em tecnologias de sobrevivência, a gente vai também ouvir a Alice Martins, que é uma liderança indígena urbana do Rio Grande do Sul. E a Alice traz um dado muito interessante, que existem 35 mil indígenas vivendo em cidades no Brasil. E é muito importante que a gente reconheça essas pessoas, né? Indígenas não são apenas as pessoas que estão em aldeia, também são pessoas que estão nas cidades, muitas delas na periferia. E é importante se entender que entre os marcadores dessas pessoas também tem um marcador étnico-racial. É importante entender essa identidade, respeitar as especificidades dessa identidade, até para que a gente possa, de novo, formular políticas públicas. E a Alice, ela traz ela fala uma frase extremamente importante, que é: os nossos corpos são políticos, né? Isso é extremamente importante quando a gente vai pensar do audiovisual, a saúde da população negra, indígena e LGBTQI+. Os nossos corpos são políticos, né? Não é à toa que alguns corpos, numa sociedade racista, como a sociedade brasileira, são representados como descartáveis, assim. Então, é extremamente importante a gente entender que os nossos corpos são políticos, a nossa identidade importa, para que a gente lute por esses espaços e por essa visibilidade, que começa, sim, numa tela, e que chega até a políticas públicas, né? Então, a Alice Martins, ela faz uma fala muito interessante sobre como as mulheres periféricas, indígenas e pretas do Rio Grande do Sul se organizaram frente à pandemia, inclusive para pensar alternativas quando o poder público não conseguia mitigar certos problemas que elas estavam enfrentando, inclusive de acesso a bens básicos, inclusive acesso à alimentação. E é muito interessante você pensar isso nesse contexto de pandemia, que é algo que a Juliana também fala, que por alguns momentos foi dito que esse vírus era democrático, que ele não escolhia classe, raça, gênero, né, que ele atingia a todos, mas na realidade quem mais morre durante essa pandemia são pessoas negras, são pessoas periféricas, que são as que menos têm acesso à saúde, né, e são as que mais se expõem, as que menos conseguem ficar em casa e fazer o isolamento social porque precisam trabalhar. E muitos, inclusive, são trabalhadores essenciais, ou seja, não puderam parar em nenhum momento, né. Então, acho que quando a gente pensa, acho que a pandemia vem para a gente refletir sobre várias coisas. E eu acho que um cenário como esse faz com que a gente possa expõe certas mazelas sociais, né, que antes poderiam estar escondidas. Então, é muito importante que a gente pense agora, a partir de agora, eu acho que quando a gente fala sobre a pandemia, que se tem a máxima, quando é que as coisas vão voltar como eram antes, eu acho que é importante que as coisas jamais voltem a ser como eram antes, né, que é um cenário de exclusão de populações negras, periféricas, indígenas e LGBTQI+. Eu acho que quando a gente pensar em como vai reconstruir essa sociedade pós-pandemia, tem que ser uma sociedade que inclua esses corpos que são diferentes, né? Tem que ser uma sociedade que olhe também para a periferia. Tem que ser uma sociedade que, inclusive, reforce e reconheça a importância de mulheres negras, indígenas, periféricas. Marielle Franco,
diz que não existe revolução que não venha a partir de mulheres negras. Assim, eu acho extremamente importante o que ela fala, porque nós somos as mulheres que aprenderam a sobreviver e criaram tecnologias de sobrevivência que, inclusive, incluem a comunidade inteira, ao exemplo do que as mulheres lá do maciço do Morro da Cruz fazem em Florianópolis. Então, é importante que a gente olhe e reconheça e ouça a voz dessas mulheres pretas, indígenas, periféricas, LGBTQI+, porque é daí que vão vir as ferramentas para a gente construir um mundo um pouco mais igual, né? Que perpasse todas as áreas da nossa sociedade, da saúde, da educação, inclusive a produção audiovisual, que é a minha seara. Então, aproveitem a fala dessas 3 mulheres. São falas importantes, são falas potentes e são falas que vêm de um lugar que eu acho que é o lugar mais potente da nossa sociedade hoje. E queria agradecer de novo esse convite, o convite do SESC Brasil, do SESC Rio Grande do Sul para participar desse evento e que venham mais edições, porque é sempre importante a gente ouvir as vozes de mulheres. Muito obrigada. Olá, eu sou Juliana Mittelbach, aqui do Paraná, resido na capital em Curitiba e atuo no movimento negro, no movimento feminista. Estou na Rede Mulheres Negras do Paraná, na coordenação executiva adjunta e na Marcha Mundial das Mulheres do Paraná. Também ocupo a Secretaria-Geral do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná na gestão 2018-2020 e vim aqui conversar um pouquinho sobre a luta das mulheres periféricas do sul do Brasil. Uma das principais lutas que a gente enfrenta é tentar derrubar os muros da invisibilidade das mulheres negras que são muito excluídas dos espaços, né, públicos de decisão, dos espaços de poder, e também a nossa luta pela sobrevivência. O Paraná traz na sua história, né, nas suas produções bibliográficas, uma tentativa de apagamento da população negra na construção da identidade deste Estado. Tivemos algumas produções literárias, como, por exemplo, Um Brasil Diferente, ou A História do Paraná, que iniciam o Estado como se ele tivesse a sua fundação a partir da imigração, né, a partir do século XIX, com a chegada dos imigrantes alemães, ucranianos, poloneses e italianos que constituíram, né? Isso até hoje se reflete quando a gente percebe, por exemplo, os festivais culturais ou folclóricos aqui do estado do Paraná, que negligenciam a cultura afro-brasileira, né? Trazem muitas vezes até a cultura japonesa, que é uma imigração posterior, mas pouco traz da cultura afro-brasileira na sua essência, na sua história, e ressaltando a participação na estética, na cultura, no espaço urbano, na infraestrutura da cidade, e como isso interferiu na culinária, nas tradições do povo paranaense. Então, a gente tem dados históricos que mostram que o estado do Paraná chegou a ter 48% de população escrava de negros e negros neste estado. Né? Então, a gente teve uma participação dos negros na fundação, na construção, né, muito importante. E a partir do processo de abolição, essa população que estava aqui também trouxe muita história, né, para o povo paranaense. Porém, a gente viveu no Paraná uma questão que aconteceu em todo o país, mas aqui bem fortemente, que é a tentativa do embranquecimento da população, né? E isso trouxe raízes profundas de racismo na nossa sociedade, que até hoje, pela estrutura do nosso estado, pela estrutura das cidades, né, que levam as pessoas negras a serem residentes da periferia, né? Uma política bastante higienista que tira do centro essa população negra, afasta ela dessa parte do núcleo da cidade, coloca ela na periferia, e isso invisibiliza, né, ainda mais essa população. Né, ficam longe do olhar do núcleo central da cidade, né? Isso traz algumas consequências, né? Essa invisibilidade, muitas vezes, ela é causada também por uma confusão que, a meu ver, é proposital entre nacionalidade
e característica étnico-racial. Né? Muitas vezes a gente vê aqui no Paraná as pessoas se identificarem mais pela sua descendência alemã, ucraniana ou polonesa, do que entender que o local de origem, o país de origem não define a sua característica étnico-racial, porque nesses países também tem pessoas negras, também tem pessoas brancas, também tem pessoas de várias características étnicos raciais, né? Então a gente tem essa confusão aqui posta, né? Onde muitas vezes a pessoa se identifica pela origem do seu sobrenome, não necessariamente pela cor da sua pele, né? Pelo tom da sua pele ou pela trajetória cultural que carrega dos seus ancestrais. Então, isso é um dado importante que a gente precisa sempre fazer essa releitura, né? Mostrando que somos negros e negras, mesmo tendo um sobrenome diferenciado, cheio de letrinhas, né, com características europeias, né? Ter uma descendência no sobrenome europeu não quer dizer que você não seja negro. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante aqui no Paraná, né? Então, isso traz alguns impactos, inclusive, socialmente, porque a partir do momento que a gente tem uma dificuldade na autodeclaração como negro, né, seja negro de pele preta ou negro de pele parda, como diz o IBGE, isso impacta em políticas públicas, né? A gente precisa de indicadores que mostrem quais são os índices de violência, de saúde, de educação que chegam na população negra, de pele preta ou de pele parda, mas a gente acaba tendo algumas dificuldades, tanto no preenchimento dos dados, como na autodeclaração, né? Aqui a gente tem a obrigatoriedade do preenchimento, né, desde 1995, do quesito raça-cor, nos dados de saúde e também em todos os dados oficiais, né? Porém, o número de não informado é muito alto, né? E isso pelas raízes escravocratas do nosso país, que deixaram marcas de racismo na nossa sociedade, que faz com que muitas pessoas ainda achem que é ofensivo questionar para o outro qual é a sua característica, como é que ela se autodeclara. As pessoas se sentem desconfortáveis de perguntar para aquela pessoa que vai fazer o cadastro como é que ela se autodeclara, se ela se declara negra, se ela é negra preta ou se ela é negra parda. Ainda tem um entendimento de que chamar o outro de negro pode ser considerado uma ofensa, né? E a gente precisa ressignificar isso, né? A gente precisa mostrar que o pertencimento estético, o pertencimento racial, a identidade racial, ela traz a história de um povo, ela traz a história de uma nação que a gente precisa, inclusive, lutar pela visibilidade, pelo entendimento de que as diferenças precisam ser aceitadas, valorizadas e respeitadas, né? E que a gente precisa compreender e respeitar cada um como e não colocando um padrão imposto para que essas pessoas tentem se normatizar a um padrão socialmente aceito. Então, a gente precisa, tem muita coisa que a gente precisa ir superando nesse sistema, né? Então, aqui no estado do Paraná, a gente tem essa característica, né, que tentam vender este estado como um estado europeu, o estado que tem um clima europeu, que tem uma imigração forte, quando desconsidera, por exemplo, que nós somos o estado do sul do país com o maior número de população negra, né? Segundo os dados do IBGE, 34% da população do Paraná são de negros e negras, que é um número maior do que o Rio Grande do Sul e do que Santa Catarina, né? E o Estado tenta fazer essa invisibilização. Por isso que eu digo que quando a gente é mulher negra e quando a gente está na periferia, a primeira luta que a gente tem é romper com essa invisibilidade posta culturalmente no estado do Paraná, que mostra que como se aqui não houvesse, como se não existissem negros e negras. Na verdade, existem e muitas vezes pela estrutura urbana e social eles estão marginalizados no sentido de estarem realmente à margem, né, na periferia dessa sociedade. E lá é onde chegam menos as políticas públicas, né, é onde mais tem dificuldade de acesso à unidade básica de saúde, à educação, onde o saneamento não chega, né, onde a gente precisa de mais obras de estrutura para melhorar a qualidade de vida dessa população, e isso a gente precisa através dos indicadores sociais. Uma das situações que a gente vai vendo também é que a população negra
é aquela que tem menos acesso às universidades, né? Aquelas e o maior número de analfabetismo é da população negra, o maior número de violência doméstica, de estupro, é aquelas que estão com as posições no mercado formal de trabalho com menos valorização e majoritariamente no mercado informal de trabalho, e isso trouxe algumas consequências que impactaram bastante nesse processo de pandemia, né? Porque a pandemia, ela, apesar de ter sido vendida muitas vezes como uma pandemia democrática, porque ela atingia a todos, brancos e negros, mas a gente sabe que o caminhar da pandemia não foi da mesma forma entre pessoas brancas e pessoas não brancas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o índice de letalidade do Covid-19, do coronavírus, no país inteiro, se deu de maneira muito maior entre as pessoas negras. E a gente sabe também que por conta dos postos de trabalho, né, por conta dessa questão, bom, nós temos apenas 132 anos da abolição da escravatura, é um processo bastante recente, apesar da gente vender a imagem de que isso foi há muito tempo atrás, né? Os meus bisavós nasceram na lei do ventre livre, né? Então, essa questão do avanço social dos negros e negras, né, dentro do Paraná e no Brasil como um todo, ele ainda é muito recente, né? A gente saiu desse processo de escravidão sem direito à terra, sem direito a estar nas políticas públicas, né, de acesso à saúde, à educação. Foi muitos anos, foram muita luta, é muita história do movimento negro atrás de direitos, atrás de políticas de promoção da igualdade e de combate ao racismo. Então, a gente chega num momento agora onde a gente está começando a ter o ingresso de negros na universidade, o que traz um impacto social na renda, o que faz com que a gente vá avançando socialmente. Mas ainda é muito pouco, né? A gente ainda está na base das estatísticas negativas, né? A gente ainda recebe muito menor, por exemplo, no quesito de renda do que a população branca, né? Os negros recebem, em média, 900 e alguma coisa reais a menos do que uma pessoa branca, né? E isso faz com que a gente tenha uma discrepância, né, no acesso a oportunidades, né? Faz bastante diferença, né, essas questões de renda, essas questões sociais, que coloca a população negra num lugar de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, na pandemia, a gente vê que os postos de trabalho que eram considerados como fundamentais eram trabalhos exercidos majoritariamente pela população negra, como motorista de ônibus, segurança pública, enfermagem, porque segundo os dados da Fiocruz, a enfermagem é uma profissão majoritariamente negra e de mulheres negras. Então, a gente tem a população negra aí atingida pelo Covid-19, tanto como população no geral, mas como também como trabalhadores, né, que a linha de frente do enfrentamento à pandemia é uma linha de frente composta majoritariamente por mulheres negras. Também as empregadas domésticas, que a gente sabe que muitas delas não foram dispensadas, inclusive os primeiros casos de Covid-19 de morte foram de empregadas domésticas, né? Então, tem uma série de profissões que são profissões desvalorizadas socialmente, mas ao mesmo tempo que foram consideradas essenciais durante a pandemia, que são executadas majoritariamente pela população negra. E também na hora da perda do emprego, foram principalmente essa população que teve a perda nos seus salários. Então, a gente teve um desemprego muito grande da população negra durante esse período de pandemia, que impactou de diversas formas, né? E aí, quando a gente vai conversar, por exemplo, sobre os desafios das mulheres da periferia, é ter que lidar com o isolamento, morando no domicílio que não permite esse distanciamento mínimo que é proposto como prevenção para o Covid-19, é ter que lidar com compra de máscara, é ter que lidar com compra de álcool gel no momento em que esses produtos supervalorizaram, né, e com dificuldade muitas vezes de encontrar eles na farmácia, que teve um período que o álcool gel desapareceu, né, e também ter que lidar com toda a sobrecarga de saúde mental, com toda a sobrecarga de trabalho doméstico que a pandemia trouxe, né, tendo as pessoas sempre dentro de casa, né, mantendo as pessoas dentro do lar, ao mesmo tempo que
aumentando, né, o trabalho doméstico e tendo que acompanhar também o ensino remoto das crianças, né, muitas vezes em condições onde não tem acesso à internet, ou onde só tem um dispositivo para fazer o acompanhamento dessas aulas, e tem que trabalhar com muitas crianças, né, com um sistema de revezamento, né, isso sem contar que como as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica, esse período da pandemia também trouxe essas consequências, não só na saúde, mas na segurança dos nossos corpos, né, e como também na sobrecarga mental pelo excesso do trabalho doméstico e muitas vezes tendo que lidar com os trabalhos à distância e com a perda da sua renda. Então, quando eu falei lá no início que nossa luta é por romper a invisibilidade, mas também para a sobrevivência, é por isso, né? Os dados mostram que as mulheres negras têm as maiores possibilidades de morrer de morte violenta, por exemplo, do que uma mulher não negra, de sofrer violência doméstica, e isso começa, essas violências às mulheres negras, desde o início, né? Porque a violência obstétrica também, o maior número de violência obstétrica é em mulheres negras, segundo os dados da pesquisa Nascer Brasil. Então, a gente vai passando por uma série de processos de violência ao longo da nossa vida, que, na verdade, continuar viva é romper com estatísticas, né? É um ato de resistência à nossa própria existência, né? E se a gente ainda fala da população LGBTQI+, é uma população, 68%, né, dos assassinatos são com pessoas, são desta população, né, LGBTQI+, é com a população negra. Então, a gente vai sofrendo processos de violência e de falta de acesso a políticas públicas, né? Muitas vezes a segurança pública, quando chega na periferia, ela chega pela criminalização e não para proteção, né? Tanto a gente pode ver que desde o fim da escravização dos negros e das negras, a população carcerária é majoritariamente negra, né? Isso é um dos sinais das desigualdades sociais, das vulnerabilidades sociais e também da criminalização da pobreza, né? Então, a gente precisa superar muitas distorções sociais, a gente ainda precisa de muita justiça, de promoção da igualdade, para a gente tentar buscar uma sociedade que supere o racismo. Então, nós temos ainda esse trabalho, né, de romper aqui no Paraná com a invisibilidade das mulheres negras, em especial as periféricas, que são aquelas que são mais isoladas nesse processo de direitos e acessos, e também essa luta constante pela resistência, pela manutenção da vida, por políticas públicas que garantam, né, a nossa existência, inclusive durante esse período pandêmico, onde nós somos atingidas de várias formas e de várias maneiras. Além desses impactos diretos na nossa vida, a gente ainda tem que lidar, por exemplo, com uma sociedade que ainda extermina a juventude negra, né? O Atlas da Violência mostra um índice de morte de juventude, né, que é entre 15 e 29 anos, a maior número desses por arma de fogo são jovens negros. Então, a gente, além de lidar com a nossa própria existência, com a gente conseguir não ser vítimas de violências urbanas, a gente ainda tem a preocupação de que os nossos filhos sobrevivam, né, de que os nossos filhos resistam também. Então, são vários processos, né, de luta e militância, e uma das coisas que a gente precisa sempre é organizar negros e negras, é organizar os nossos, para que a gente possa identificar quais são as estratégias e quais são os mecanismos que a gente pode buscar para reivindicar os nossos direitos, para reivindicar a promoção da igualdade, para reivindicar uma sociedade com maior justiça social e diminuir as desigualdades, né? E uma das coisas que a gente precisa, por exemplo, é que os não negros entendam esse processo histórico, né, de racismo, dessa construção a partir dessa sociedade escravocrata, né, que por muito tempo nos manteve como não humanos. Entender, inclusive, que neste país a gente tem mais tempo como escravos do que como pessoas livres, né? Foram aproximadamente 350 anos de escravização de negros e negras,
e agora nós estamos com 132 anos de libertação. Então, os ranços da escravidão são muito fortes nesse país e a gente tem muito ainda a superar e tem muito ainda necessidades de políticas afirmativas para que a gente consiga uma equiparação de todo o atraso histórico que essa situação trouxe para nós, né? E esse reconhecimento de que há racismo, ele já é um primeiro passo, né? Reconhecer que a gente vive numa sociedade que traz essas marcas já é um primeiro passo para que a gente consiga superar as desigualdades. Então, eu queria terminar com uma frase da Angela Davis, que ela traz que não basta somente não sermos racistas, é necessário sermos antirracistas. Então, a gente precisa agir para a superação dessas desigualdades. Bom, queria agradecer, né, pelo convite para estar participando dessa conversa, né, sobre as mulheres periféricas do sul do Brasil e quais são as lutas que a gente trava, e agradecer pela iniciativa do SESC, é um debate bastante importante, e essa já é uma forma da gente estar superando esse processo de invisibilidade. Então, parabéns pela proposta, pelo projeto, e vamos seguir em frente, vamos seguir nessa luta. Eu sou Cauane Maia, sou colunista do Portal Catarinas, doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra pelo mesmo programa. Eu pesquiso o protagonismo negro em Florianópolis, né, que foi a minha pesquisa de mestrado. Sou integrante de uma banda formada por mulheres, em sua maioria negras, também aqui em Florianópolis, Cores de AID, e falar sobre esses corpos periféricos, quando a gente vai perceber o sul do Brasil, o fator racial, ele é bem contundente nesse processo de periferização desses corpos, e quando a gente vai analisar, sobretudo, a história da cidade de Santa Catarina, né, a cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, cuja autodeclaração de pessoas brancas é a maior do país, né, e se constitui nessa narrativa de um estado branco, Florianópolis, de uma cidade açoriana, que nega a presença negra, né, que nega a participação e a construção da cidade através dessas existências, faz com que a gente tenha um olhar muito mais cuidadoso para os processos de periferização, porque o que ocorre é uma invisibilização dessas existências, uma negação dessa presença histórica, inclusive na construção da historiografia social da cidade, do Estado, e a gente tem agora surgindo uma série de pesquisas que vão se debruçar com um pouco mais de atenção para matizar a demografia da cidade, para pensar também a relação de dependência que teve a construção socioeconômica e política do Estado, através do tráfico de corpos de descendentes de africanos, né, que estiveram aqui na cidade, que estão aqui na cidade e que constroem tudo isso. E aí, a própria compreensão de pertencimento à cidade, pertencimento a Florianópolis, ela vai se dar através da compreensão também de uma descendência açoriana. Ou seja, tudo aquilo que não for compreendido ou não se encaixar naquele fenótipo de descendência euro-branca, vai ser negada em sua existência, em sua contribuição, em sua construção, enfim, uma série de fatores. A própria forma de nomear as pessoas que nascem em Florianópolis como manezinho, né, que é uma relação direta aos descendentes de açoriano, faz com que todas as outras pessoas que não têm um fenótipo aproximado com o que é compreendido e construído no imaginário como descendente de açoriano, seja negado, logo não pertence à cidade. E aí vai se dar toda a periferização dessas existências. E o mais interessante para pensar Florianópolis é que esse processo de corpos fora do centro, né, porque aí a gente está falando de periferização em relação ao centro, ela não vai se dar só no caráter geográfico. Por exemplo, a gente tem no centro da cidade, no coração da cidade, o maciço do Morro da Cruz,
né, que é constituído por uma série de comunidades, em sua maioria negra, e que foram pessoas que foram sendo colocadas ali dentro desse contexto de racialização das existências. A gente tem 3 momentos que os historiadores vão apontar como processo de ocupação desse território, que é dentro do período escravocrata, que é aqueles corpos negros cativos ou libertos que vão morar ali, até porque o maciço fazia a ligação da antiga Desterro, que é o centro de Florianópolis, com a freguesia da Trindade, então isso facilitava a locomoção a muitos dessas pessoas, descendentes de africanos e africanas, vendiam verduras nessas freguesias, vendiam seus produtos ali, como negros e negras de ganho. Então, a localização geográfica facilitava, assim como também o alto declive, o fato de ser íngreme, ser de mata fechada, também facilitava a estruturação de pequenos quilombos. Depois a gente vai ter o processo de higienização de Florianópolis, que vai retirar toda a população negra para a construção da Hercílio Luz, da Avenida Hercílio Luz, né, do que a gente compreende como Avenida Hercílio Luz hoje. Então, todas as pessoas que moravam ali, que era compreendido antigamente como a região central de Florianópolis, vai ser empurrada para os morros. E na década de 50 e 60, com o crescimento da construção civil, né, que a gente vai ter pessoas vindo de outras regiões do estado também. A gente tem um grande fluxo de Biguaçu, né, as pessoas vieram de Biguaçu para Florianópolis, para a região central, e se estabeleceram no maciço do Morro da Cruz, como forma de facilitar o trabalho na construção civil. E aí a gente tem grandes obras nesse período, década de 50 e 60, que vão alocar essa mão de obra negra e vai fazer com que ali se estabeleça uma grande comunidade dentro da região central de Florianópolis, né, que hoje é a região central. Aquelas comunidades vão se elaborar numa compreensão também de senso comunitário muito característico de uma comunidade que é negligenciada pela própria cidade, né? A gente tem aí o pleito, se a gente for olhar o Morro da Cruz, o Monte Serra, que é uma das comunidades que compõem o maciço do Morro da Cruz, hoje, a maior comunidade com autodeclaração de pessoas pretas, né, e a terceira menor com autodeclaração de pessoas brancas, a gente vai perceber, por exemplo, o acesso à infraestrutura básica muito precarizada, né, por conta do Estado, por conta da figura do Estado, né. O acesso à água encanada, embora a primeira caixa d'água tenha sido construída dentro da comunidade em 1909, 1910, a comunidade só vai ter acesso à água encanada na década de 90. O mesmo vai acontecer com a luz elétrica, o asfaltamento da rua e, por fim, o transporte público, né, que só vai acontecer em 93, né, muito recente, né, o estabelecimento do acesso a elementos básicos de infraestrutura, né, para melhorar a sobrevivência e subsistência da comunidade, mas que também se deram nas chaves de muita luta comunitária, né, fez com que a própria comunidade tivesse que se organizar nesse contexto para poder reivindicar essas melhorias. E aí, dentro dessa história de luta, de tensionamento, de reivindicação, a figura das mulheres, e das mulheres negras, sobretudo, tem um papel fundamental. E é aí que eu vou chamar a atenção na minha pesquisa de que aquele morro não só é um morro das mulheres, por sua maioria numérica, mas também pelo seu protagonismo dentro das lutas por melhoria, por justiça social, qualidade de vida, mas é um morro de mulheres negras, né, em sua essência, porque essas mulheres são grandes lideranças que vão encabeçar os mutirões de construção das casas, né, porque os novos moradores que ali chegavam contavam com
o senso comunitário dos vizinhos para construir suas casas, né, para se estabelecer, e aí esses mutirões vão ser encabeçados por essas mulheres também. A formação de centros comunitários, de frentes para reivindicação junto com o poder público, também encabeçado por essas mulheres, essas grandes lideranças que vão contar e vai ser remontado desde o período em que essas mulheres eram as lavadeiras da cidade, né, porque elas se estabeleceram ali também no morro, no maciço do Morro da Cruz, por conta da sua grande fartura em fontes d'água, as bicas d'água, e uma das subsistências no pós-abolição para essas mulheres era o trabalho doméstico, especificamente essa atividade enquanto lavadeiras, né? Então, elas vão se estabelecer ali naquela comunidade, vão lavar roupa para o centro da cidade, subir e descer diversas vezes o morro, com as trouxas na cabeça, com os seus filhos, filhas, né, e com a família, e dentro desses territórios de lavação de roupa, vão também construir um espaço seguro entre elas, né, era o espaço não só onde elas trocavam informações sobre possíveis trabalhos, como também elas partilhavam o pouco e escasso alimento dos quais elas tinham acesso, né, e aí tem uma série de narrativas das próprias moradoras, que ainda é uma memória muito recente, né, de quando elas, desde a primeira infância, tiveram que se adaptar dentro daquele espaço de lavação, como um espaço de subsistência, né, de sobrevivência, mas também tendo esse papel híbrido, né, era um espaço de lazer, porque era onde as crianças também se encontravam. Essas mulheres não tinham onde deixar essas crianças enquanto elas trabalhavam, então elas chegavam às 7 horas da manhã nas fontes, saíam às 18 horas da noite, então passavam o dia inteiro naqueles lugares, exercendo o seu papel de trabalho, lavando roupa, secando e depois entregando para as famílias abastadas da cidade. Dentro desse contexto também de trabalho doméstico, haviam as que forneciam marmitas, né, as refeições básicas para os trabalhadores, sobretudo na época do boom da construção civil, década de 50 e 60, então muitas dessas mulheres faziam as marmitas, né, os pratos feitos, e levavam para esses trabalhadores também, para que fosse possível ter uma fonte de renda, né, uma possibilidade de subsistência. E no período da década de 70, 80, essas mulheres vão perceber também a potência da educação como uma fonte de ruptura, né, desse status de subalternidade, de subalternização, na verdade. E aí vai se estabelecer a primeira comunidade, a primeira escola comunitária do maciço, vai ser no Morro da Cruz, no Monte Serra, né, no Morro da Caixa, e ali as mulheres vão encabeçar mais uma vez o processo de formação educacional daquela comunidade, né? O processo de formação política daquela comunidade. Porque também dentro desse contexto, elas vão, junto com os jovens dali, tensionar, por exemplo, o uso do espaço físico do que hoje é o IFES, que é ali da Mauro Ramos, né? Porque a comunidade não podia usufruir daquele espaço. Então, ali é estabelecida uma parceria entre a comunidade e hoje IFSC, mas na época tinha um outro nome, para que a comunidade pudesse utilizar e ter um espaço de lazer, por exemplo. Porque não havia nenhum lugar onde as crianças pudessem jogar bola, brincar, passar os tempos livres, por exemplo. Dentro desse contexto comunitário, também vão se estabelecer uma fábrica de sabão comunitária, uma peixaria comunitária, que era uma parceria do próprio morro com os pescadores do norte da ilha. Vai se estabelecer o Instituto de Contraturno para as crianças, né? Também percebendo que depois das aulas essas crianças não tinham espaço de lazer. Então, essas mulheres negras, nesse contexto de periferização, que é essa negligência total e absoluta do deixar para morrer, né, ou deixar a própria sorte, né,
desses corpos matáveis, como diria o Attila Mbembe, essas mulheres vão se elaborar e vão reivindicar uma negritude que constituem a história de uma demografia matizada de Florianópolis, que eu me reconheço, que eu sigo na minha pesquisa e que eu agradeço a oportunidade de poder partilhar essas outras vivências, experiências, essas escrevivências negras de Florianópolis. Obrigada. Olá, sou Alice Martins, falo aqui do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. Sou uma mulher indígena no contexto urbano. Gosto de colocar sempre isso, né, do contexto urbano, que é para deixar esclarecido para quem nos escuta e nos ouve, né, de que viver no contexto urbano é nunca ter morado numa aldeia, e que os meus pais também nunca moraram em uma aldeia. Né? Então, agradecendo aqui o espaço, o convite, né, de ter sido convidada para estar falando aí sobre a luta das mulheres periféricas aqui no Sul, né, através do Sesc Brasil. E tem que começar falando um pouco, né, de quem eu sou, para a gente então chegar aí nesse convite que foi feito, né, para mostrar, né, essa luta das mulheres aqui no Sul. Eu sou uma mulher indígena, periférica. Aos 13 anos de idade, né, começo a me envolver, a ter um outro olhar com essa questão de direitos que seriam básicos, mas que eles não são colocados no dia a dia dentro das comunidades, dentro das periferias, que são os acessos, né, a um saneamento básico ideal, a educação, a saúde, né? Então, eu cresço vendo isso. Aos 13 anos me desperta muito, porque que a gente está escrito, mas a gente não tem isso na prática, e a gente tem que se organizar de alguma maneira para ir correr atrás e buscar, né, essas condições, esses direitos. E o meu pai era um líder comunitário da comunidade onde a gente morava, no bairro Agronomia, aqui em Porto Alegre, então acompanhei ele aí um bom tempo, né, fazendo essa luta, reivindicando, tendo as reuniões das pessoas, né, na comunidade, na associação, reunia na casa de um, reunia na casa de outro, né, se organizavam e cobrar e pautar o Estado, o município, sobre esses direitos que estavam sendo violados. Partindo disso, então, tem uma caminhada aí no movimento Sem Tetos, né, movimento de ocupação, que reivindica a moradia, território, e esses acessos também, né, só que nos grandes centros urbanos, regularização fundiária, enfim. Estou falando isso porque é para poder falar a partir do momento que eu estou aqui conversando com vocês, né, de o porquê. Acho que quando foi feito esse convite é para contar como é que nós, aqui no Rio Grande do Sul, um estado tão segregado, né, que passa ainda por um processo de colonização, passou na época da ditadura militar, principalmente com a questão indígena muito em foco, né, mas ainda passa por esse processo, né, da colonização, do racismo, da questão do gênero, de quando se fala em lideranças ou de alguém que foi buscar alguma coisa e reivindicar, se falava sempre na figura masculina. E como nós mulheres estamos nos colocando, né, na linha de frente dessas lutas, juntas nos fortalecendo e indo então em busca desses direitos. O importante de colocar é o tempo todo de militância, né, da minha vida, dessa trajetória de lutas, e o apontamento sempre, né? Ah, mas você é índia, que as pessoas não falam indígena, né? Algumas falam índia. Mas você é índia, você não deveria estar morando dentro de uma aldeia, você não deveria estar morando no interior. Se você está morando aqui na cidade, na periferia, então você não é mais indígena, né? Então,
dentro da militância, dentro dessa busca, sempre este olhar e esse questionamento, um estranhamento, na verdade, né? E algumas pessoas, inclusive, dizendo, você é japonesa e tem a pele mais escura, né? Então, vários questionamentos, várias invisibilidade, o apagamento, né, da identidade dos indígenas que vivem no contexto da cidade, dentro das periferias, ele é muito grande. E nós somos mais de 35 mil indígenas vivendo nesse contexto, né? E aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, então, o que foi agregado a pautar isso? Essa experiência que vem, né, dos movimentos sociais, dessa luta da periferia por direitos, juntamos e pautamos também que, então, as pessoas perguntavam, não, então, sim, estamos aqui e também vamos lutar por esses direitos também, né, dos indígenas no contexto urbano. Então, a gente tem uma comunidade, né, que são várias outras mulheres que também são indígenas, que também estão nesse contexto urbano, que também são periféricas, inclusive de outros estados que fazem parte da nossa comunidade aqui. E ainda, né, como estou conversando com vocês, mesmo com a gente se colocando, enfrentando uma violência, né, do Estado, as diversas violações, né, eu coloco sempre que os nossos corpos, eles são corpos políticos. E as mulheres estarem na linha de frente de liderança, se colocando e fortalecendo outras e fortalecendo os seus, é de suma e extrema urgência e importância que se tenham mais, né, mulheres fazendo isso. Porque só assim a gente vai conseguir começar a romper. Falo do estado do Rio Grande do Sul, porque é o estado onde eu nasci, né, essa estrutura que tem, né, da colonização, do machismo, da questão do gênero, de ser sempre o homem e as mulheres invisibilizadas. Eu vejo que aqui a gente está conseguindo, aos poucos, ecoar essas vozes. E é importante estar compartilhando isso com vocês, um pouco do que é essa luta e de como a gente se organizou. Eu vou falar um pouco, então, do espaço de onde eu estou falando, né, que faz parte dessa luta, dessa trajetória, que é o Centro de Referência. É um centro de referência afro-indígena no Rio Grande do Sul. É uma das políticas públicas que não tem para os povos indígenas no contexto urbano, para as mulheres que estão indígenas que estão na periferia, né, que é ter um espaço, né, onde as acolha, tanto as que vêm das comunidades rurais, quanto quem está na periferia, né? Esse é um espaço de suma importância para a discussão, para o fortalecimento das pautas. A casa, no momento, tem 1 ano e 4 meses, né? É uma ocupação, então, uma retomada, né? É uma retomada de um território, um imóvel que estava abandonado há mais de 22 anos, né? A gente ocupa na perspectiva de ser esse espaço que é o centro de referência. Para falar um pouco do que é o centro de referência. Na época que não tinha pandemia, né, este espaço servia para nós discutir as nossas pautas, fazer as nossas rodas de conversa, sentar e se organizar para cobrar, né, o que nos é negado e violado, né? E também tinha oficinas de artesanatos, porque nós, mulheres indígenas, urbanas, periféricas, conseguimos conciliar dentro da nossa luta os parentes que estão dentro das comunidades, as mulheres indígenas que estão dentro das suas comunidades, que são comunidades rurais. Então, a gente conseguiu unir, né, esses dois mundos que para eles é diferente, para nós também é. E esse espaço, então, era onde as mulheres vinham ao centro para vender seus artesanatos, ao centro da cidade, porque a gente está falando aqui bem no centro da cidade. Vinham, eram acolhidas com seus filhos, né, e jantavam, né, tomavam seu banho, faziam isso, e no outro dia voltavam para trabalhar no centro,
A gente também promove feiras, né, conversa muito com a sociedade sobre feiras que tem e coloca essas mulheres também dentro dessas feiras para vender os seus artesanatos. Um movimento extremamente necessário e novo, né, que está sendo feito, pautado aí por indígenas, então, né, que não estão dentro dessa coisa romântica da aldeia, né, que é o que a sociedade ainda também cobra muito. Nesse momento da pandemia, essas mulheres elas estão num isolamento, mesmo com todo o sucateamento, mesmo com todo o descaso do poder público com elas, né, dentro das suas comunidades. Então, é onde a gente também, dentro do centro de referência, cria uma rede, né, porque essas mulheres precisariam ter um apoio, né, elas não podem ficar na comunidade isoladas e sem ter um ponto de apoio que leve até elas. Então, cestas básicas, né, produtos de higiene, limpeza, enfim, a gente mobilizou através da rede indígena POA a sociedade civil para se juntar a nós e fazer o que o Estado, né, não fez dentro dessas comunidades. Então, falo isso porque neste momento, né, essa é a luta que a gente está fazendo, né, eu e a minha comunidade, o meu coletivo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Unimos, né, a aldeia, que também não tem essa política pública, e colocamos junto para caminhar com nós dentro deste espaço aqui, que eu espero que quando a pandemia passar, porque isso tem que passar, né, eu acredito que vai passar, a gente possa estar de novo retomando o funcionamento do espaço, que é com as oficinas, as mulheres estão vindo, serem acolhidas, a gente sentar, organizar nossas pautas do que a gente vai cobrar, do que a gente tem que se organizar, né, enquanto mulheres aí na luta para estar fazendo este... é muito ruim essa palavra, mas é enfrentamento. Enfrentar e buscar está faltando esses direitos que são negados, e a gente está gritando aí, mostrando que eles têm que ser reivindicados e que eles têm que ser cumpridos. E quero agradecer o convite e antes de agradecer o convite, de novo, eu quero deixar para vocês também que acompanhem nas nossas redes, né, a gente, essa luta, essa militância, esse trabalho que está sendo feito agora, neste momento, né, aqui no Centro de Referência Afro-Indígena do Rio Grande do Sul. E agora sim, agradecer demais o convite, por poder estar conversando com vocês e contando aí um pouco de como a gente se organizou para estar pautando e fazendo a luta acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre.